Oi, gente, boa noite, tudo bem? Estou aqui me preparando para a nossa live que vai começar agora, 20h30, com a minha convidada super especial, Leila Valença, trazendo um assunto muito importante e muitas famílias estão passando por algumas situações, né? Do tema que vamos falar, que é exatamente a ansiedade no universo infantil. Sejam bem-vindas, minhas queridas. Olá, que bom que você está aqui. Bela, Marilene, que maravilha, gente. Marco, meu amigão. Sabrina. Deixa eu ver aqui, dar um tchauzinho para Sabrina. Renúzia, boa noite. Muito bem-vinda. Marilene, que saudade de você, viu? Pedrinho tá com saudade da tia dele. Jô, Rafael, meu amigo querido, que saudades. Aline, como é que tá, Rafa? Tudo bem com as crianças? Ai, gente, que bom ter vocês aqui nessa noite. Hoje eu vou receber uma grande amiga, a Leila, que vai falar para vocês. Daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre ela. Nós nos conhecemos no curso de noivos da Santa Rosa de Lima, né? Para quem me conhece, sabe que eu e meu esposo coordenamos o curso de noivos da Paróquia São Francisco de Paula, e a Leila, na ocasião, coordenava o curso de noivos da Santa Rosa de Lima. E estava precisando de um palestrante para falar lá para os noivos, fez o convite, nós aceitamos, fomos até a paróquia dela e demos a palestra, foi maravilhosa. E daí nós ficamos bem amigas, né? Trocando. Oi, Kátia, boa noite, minha amiga. Trocando várias figurinhas aí, a gente vem conversando bastante, né? Nós somos uma família, né? Graças a Deus. E a Leila é uma profissional muito competente, né? Ela, vou até falar para vocês aqui. A Leila Valença, ela é psicóloga clínica, ela é formada pela UVA, né? A Universidade Veiga de Almeida, e é pós-graduada em teoria sistêmica familiar. Ela tem especialização em atendimento terapêutico de casal e de família. Então, ninguém melhor do que ela para abordar esse tema para a gente, que é um tema tão delicado e que aumentou muito, né, nessa pandemia. Não só do universo infantil, não só com as nossas crianças, mas também conosco, né, com os pais, que tivemos que ficar todos dentro de casa, com tantas tarefas para fazer, profissionais, tarefas domésticas, ter que dar atenção às crianças. Muitas crianças não têm um apartamento, né, tão espaçoso assim, aí acaba não tendo como extravasar aquela energia, correr, pular, o que é muito natural de uma criança. Ainda teve a novidade do online, né? Aí eles têm a questão da novidade, apesar das crianças dominarem a internet muito melhor do que a gente, mas quando fala da questão da aula, é diferente, né? Os professores também, coitados, penaram um bocado com isso também. Mas nada é comparado ao contato, né? Nós somos feitos para estar unidos, aquele calor humano, olho no olho, né? Aquele carinho. Então é isso, gente. E devido a toda essa situação que a gente está vivendo, antes da pandemia já estava tendo muitos casos, pessoas com ansiedade, crianças. E agora, então eu vou chamar a Leila, que já está aqui. Acabei de ver que ela entrou aqui, para poder começar o nosso bate-papo e contar um pouquinho para a gente do que ela tem vivenciado no consultório dela, nos atendimentos que ela tem feito, tá bom, gente? Então, uma boa noite a todos vocês. Antes de começar, eu queria pedir um favor. Tá vendo essa setinha, esse aviãozinho que tem aqui, ó? Clica nele, chama todo mundo para essa live. Convida todo mundo, porque o bate-papo vai ser muito bom. Deixa eu chamar minha amiga aqui, minha convidada. Leila, eu vou te chamar agora, tá bom? Deixa eu chamar a Leila aqui para conversar. Leila já está entrando. Olá, Fernanda, bem-vinda. Oi, Olá. Leila. Oi, Dani. É um prazer estar aqui com você nessa live.
Ah, o Muito prazer é bom. todo meu. Estava ansiosa por essa live com você, que a gente já tentou marcar tantas vezes, né? Pois é, eu estava resistindo, hein? Eu estava em fuga nessa live, né? Porque até a minha ansiedade bateu, né? Porque para mim é uma coisa nova. Apesar de live a gente vê toda hora, mas eu estar dentro de uma live, né, participando, é uma novidade, né? Então eu te agradeço aí o convite, né? Boa noite a todos, né? Boa noite aos meus amigos que estão aqui presentes. Eu estou vendo gente entrando aqui, Ah, né? ó, Minha bebê, amiga Aline. Verônica, minha amiga Sabrina, minha sobrinha Aline, tá todo mundo. Meu Ai, marido que que está lá em bom. cima, minha filha também. Então, hoje é assim, a minha estreia aqui na live, né? E a gente fica também ansiosa com esse momento, né? Mas vamos lá, Certamente. vamos enfrentar, né? Estou Isso aqui para aí. ajudar. E como eu falei, você vai sair muito bem, porque você, assim, domina o tema, né? E quando a gente fala com propriedade, as coisas fluem de uma forma muito mais tranquila. Então, Leila, eu queria começar com você, Uhum. que você compartilhasse um pouquinho para as pessoas entenderem o que que é exatamente a ansiedade, assim, mais o conceito, só para a gente poder começar, as pessoas irem entrando aí, vão entendendo o que que a gente vai abordar. Uhum. Então, deixa eu dar um oi aqui para a Gina também, uma amiga lá de Resende, da adolescência, que entrou aqui, né? A Gina Bem-vinda, Gomes. Gina. Então, o que é ansiedade, né? Ansiedade parece uma coisa do nosso século, né? Parece que é uma palavra assim que todos estão vivendo esse momento, né? O momento que presente e a Uhum, pandemia trouxe esse tema mais em evidência ainda, né? isso. Então, assim, ansiedade não é uma coisa nova. Desde que Uhum, há civilização, né? Desde que o mundo é mundo, a ansiedade está presente em todos nós. Nós somos seres ansiosos por natureza. Por quê? Por que nós somos seres? Por quê? Porque diante do perigo, diante de uma ameaça, né, surge o medo. E esse medo nos transporta para a ansiedade. Não quer dizer que a ansiedade seja medo, né? uhum, A ansiedade é um gatilho que dispara no cérebro da gente diante de uma ameaça de vida, a ameaça no cotidiano, o pavor, né? É algo que está um pouco assim inerente ao seu controle, porque ele surge diante uhum, disso. E aí você me diz assim, em que momento ele surge, né? Ele isso. surge em princípio, se a gente voltar à história antiga e até a presente, né? As guerras tornavam os homens guerreiros ansiosos. Eles tinham medo de perder a vida na guerra. Surgia a ansiedade. Uhum, A época das conquistas de terra, das brigas de comunidade, né? As brigas pelo poder, tudo isso, né, remete a uma ansiedade interna. uhum, E hoje em dia, né, aí a gente trazendo para o atual, tudo aquilo que vem, né, nos deixar de certa forma causa pavor, o medo de perder a vida, o uhum, medo de ficar doente, o medo de não conseguir fazer o que nós nos propusemos a fazer. Tudo isso desencadeia para a ansiedade. Por excelente. quê? Porque surge o medo, surge a insegurança e Uhum, a ansiedade nasce dali. Para eu te dizer assim, muita gente confunde. Ai, meu filho, minha filha está passando por tantos medos. Eu tenho medo dessa pandemia. Eu tenho medo de perder o emprego. Então a gente pode assim, com um exemplo bem sucinto, saber quando é que surge essa ansiedade, né? Então assim, vamos supor.
eu tenho medo de altura. Eu sou uma pessoa que não gosto de altura, né? Não gosto de andares altos, subir em montanhas, andar por lugares altos que lá de cima eu vou olhar para baixo, né? Isso vai me dar uma vertigem e me remete ao medo. Aí, na semana que vem, eu preciso fazer uma viagem de avião, né? E aí, como é que eu vou lidar com isso? Aí brota o quê? A tal da ansiedade. Aí eu já fico assim, ai, como é que eu vou subir no avião? Como é que eu vou, né, estar lá no alto, sem nada embaixo, aquela coisa ali. E aí a ansiedade vem e através de sintomas que o corpo vai demonstrando, a gente vai sentindo essa ansiedade, né? O cérebro. E como se dá? Pode falar, desculpa. O cérebro, ele ativa mensagens, né? Opa, é perigo, alerta. Então, ele ativa mensagens para o corpo. E aí o corpo responde. Essas mensagens o corpo vai respondendo de acordo com. Como é que a gente pode dizer? Né? Eu vou completar esse conceito através dessa ilustração. Minha irmã está colocando aqui, meu marido fica uma semana sem dormir antes de qualquer viagem de avião. Cada um reage de uma forma, né? Então, isso são traços de ansiedade que a gente tem, então, é uma coisa comum no dia a dia da gente. E aí surgem os sintomas, né? O sintoma é um alerta, né? O sintoma é um dispositivo que o cérebro manda para o sistema nervoso autônomo e ele vai agir. E ele vai agir aonde? Em 3 situações: no nosso emocional afetivo, no nosso comportamento e no nosso fisiológico. E como é que ele age no nosso emocional? Como é que ele age? Ele age com raiva, com tristeza, com angústia. Muitas vezes a gente fica deprimido por causa da ansiedade, né? Muitas vezes uma depressão leve, ou às vezes uma ansiedade muito grande, exacerbada, leva a uma depressão mais profunda. Então, assim, é um sintoma emocional. São as emoções que vão brotando dessa ansiedade. E a gente tem as fisiológicas, os sintomas fisiológicos, né? As reações do corpo. É a dor de barriga, é a dor de cabeça, é a aceleração dos batimentos cardíacos, né? É tonteira. O corpo todo vai, né, se movimentando para você. Não faça isso. Você está com medo. Não vai pisar ali. Não vai de avião. Você sabe uma coisa, Leila? Oi. Tem uma menina aqui que comentou, deixa eu ver aqui com o nome dela, a Sabrina. Ela botou, eu sempre que fazia evento grande, eu dormia quase nada. E aí me lembrou uma coisa que eu também faço muito eventos, né? E sabe o que acontecia comigo, você está falando isso fisiológico? Quando era do dia do evento, que eu sempre faço eventos grandes, que eu tinha preocupação de colocar no seu lugar, o horário que tal artista entra, o horário não sei o quê, eu não conseguia comer, eu não consigo comer. E aí, depois eu lembro que eu não bebi água também, aí eu tenho que pegar uma garrafa e ficar bicando o tempo todo. Mas assim, o meu organismo não processa, eu não consigo. Eu só vou conseguir beber depois que acaba comer, depois que acaba o evento todo. Aí eu paro, e mesmo assim, um pouquinho. Isso tudo foi gerando por conta dessa questão da tal da ansiedade, então, né? Isso. E a boca muitas vezes fica seca, né? Seca, eu já tô. seca. Então, a minha ansiedade aqui atacou desse jeito, né? Assim, eu fiquei com a boca muito seca. Eu falei assim, ih, gente, não vai sair acho que nada, né? Vai dar um apagão, né? Então, assim, essa ansiedade, né, é fisiológica. Você não consegue controlar, você não domina essa situação. Exatamente. Né? Leila, deixa eu perguntar uma coisa. Como que se dá esse processo todo de ansiedade que você está falando, no caso do adulto e na criança? É da mesma forma? Esses 3 itens?
não é da mesma forma, né? Então, assim, é, a gente falando de comportamentos, né, de emoções, de fisiologia e comportamento, a gente pode dizer que no comportamento, no quesito comportamento, basicamente a criança e o adulto eles se igualam um pouco, né? Uhum. Que assim surge insônia, né? Ou dorme demais ou dorme de menos, ou se dorme e acorda cansado e ainda precisa de mais sono. Agressividade, se mostra agressivo. Então, assim, no comportamental é mais ou menos equiparado. Ou a criança, ela agressiva, ela parte para uma luta, ou Uhum. ela se refugia, ela vai para a fuga, ela se congela, e o adulto também tem esse procedimento comportamental. Então, nesse quesito, nessa questão do comportamental, eles se assemelham bastante, né? Uhum. Agora sim, você falando do adulto, o adulto ele é mais fechado, tá? O adulto, ele se tranca mais para falar da ansiedade, das questões dele. Uhum. Porque ele tem medo de ser rotulado, né? Ele tem medo de ser excluído. Ah, essa pessoa é muito ansiosa, né? Ih, não gosto Uhum. de conversar com ela é muito ansiosa. Então, o que acontece? O adulto, ele se tranca, ele se esconde mais na ansiedade dele, Uhum. né? Agora, a criança não. A criança, ela fala, ela demonstra, o corpo dela demonstra esses sintomas mais facilmente. Né? A Uhum. criança, ela, enquanto o adulto, ele tem assim, o fisiológico, digamos assim, o fisiológico do adulto é a falta de ar, aceleração cardíaca, batimento cardíaco, pressão alta, né? Isso. Desmaia. A Uhum. criança, ela já parte para quê? Por A exemplo, criança parte, mas ela demonstra o medo dela. Ou seja, uma criança ansiosa, ela, digamos assim, ela tem reações que às vezes o pai acha que não é uma ansiedade e é uma ansiedade, entendeu? Às vezes é uhum. uma coisa mínima, pequena a ansiedade daquela criança, mas ela Quando ele demonstra demonstra aquela irritabilidade, que ela fica irritada e dá aquele sim. nervoso, que ela não sabe o que faz, ela faz assim. Eu vejo muito isso, né? Por exemplo, eu tive até comentei com você, né? Eu estava observando o comportamento do meu filho nessa mudança toda, mais dentro de casa. Ele antes tinha muito Uhum, negócio de ficar se coçando, a gente achava até que ele é muito alérgico a picada de mosquito, né? Então ele começava a uhum, futucar, 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 aí fazia a casquinha, ele arrancava e ficava sangrando. Só que daqui a pouco eu uhum, comecei a perceber que ele fazia isso nas pernas e fazia isso nos braços, aqui assim. E aí eu comecei a observar, alguma coisa está acontecendo. Eu acho que ele está muito inquieto, muito ansioso. E como ele é uma criança muito tímida, muito reservada, ele não fala o que ele está sentindo. Você tem que ficar puxando, puxando. É muito difícil conseguir entender o que está passando na cabecinha dele, né? E aí eu comecei a uhum, perceber uma carência. Com essa situação toda, ele muito tempo, às vezes, ou tá de manhã na escola, na online, à tarde quer ficar no videogame, né? E no início ele estava muito isolado, agora não, agora ele joga até com meu sobrinho online, já tem um outro amiguinho também que entra e joga online com ele, e a gente tem que ficar de olho. Sendo que eu e meu esposo estamos trabalhando, né? Então a gente não tem aquele uhum. tempo da dedicação. E toda hora, mãe, Sim, quero isso, mãe, sim. quero aquilo. E o adulto também vai ficando irritado, porque para o trabalho para pegar água, pega o trabalho para fazer o lanche. E aí eu falei, gente, a gente tem que mudar isso, a gente tem que fazer alguma coisa para poder ver se vai surtir um efeito melhor. E aí até o meu marido falou assim, a gente tem que voltar com a estratégia que a gente já tinha aqui em casa, do dia sem eletrônico, que ninguém pega um eletrônico, a gente poder conversar, fazer jogo de tabuleiro. É, e também a gente começou a perguntar para ele o que ele queria assistir com a gente, um filme. E aí ele começou a escolher o filme que queria, fazia pipoca, e ficava a família no sofá. E aí eu percebi que foi Uhum, melhorando, foi melhorando. A gente foi cicatrizando as feridas e ela não foi abrindo mais. Então, uhum. assim, e aí quando ele começa a futucar de novo, eu fico, oh meu Deus, o que que é? Então, ele dá sinais, né?
ele dá sinais na pele, ele se coça, ele de alguma forma ele demonstra Ele tem isso. 11 Ele anos, tem a Sabrina perguntando atenção. quantos anos ele tem. 11 aninhos. Então, olha só, essa questão da criança na pandemia surgiu muito, né, da criança demonstrar no corpo essa sensação de ansiedade. Por quê? É, a pandemia é uma ameaça à vida, né? Ela nos bota doente, é um vírus que você ainda não tem muita informação, muito se fala, mas ainda não existe dados e bases científicas verdadeiras e assim sólidas para dizer, né, ó, nós estamos preparando a vacina, tal. Então assim, e lá no início era pior ainda. Hoje a gente já tem um pouquinho mais de clareza nisso daí. Sim. Então, o que aconteceu? As famílias em casa, ouvindo reportagens, notícias negativas, gente morrendo. Ah, fulano pegou e morreu. E aí a criança ela se sente ameaçada. Ela quer a proteção, né? Nossa, minha família vai ficar doente, também vai morrer, eu vou perder meu pai, vou perder minha mãe, vou perder minha avó, vou perder meus coleguinhas. Então, essa ansiedade na criança, né, ela torna-se mais presente nesse momento, porque estavam no isolamento, as famílias estavam congeladas, trabalhando em casa, sem sair, sem lazer. Então, a cabecinha da criança também, ela acaba viajando nisso daí do medo e do pavor, né? Eu queria até dar um dado importante sobre essa questão da ansiedade infantil, que existe um dado, né, científico e comprovado que 20% das crianças, mundialmente falando, elas têm ansiedade. E ansiedade diversa, né? Ansiedade é ansiedade. Porém, quando ela atinge um grau de ansiedade, um grau alto, forte, ela vira um transtorno. E o transtorno aí já precisa de um diagnóstico, de um Sim. médico, de um tratamento. Né? É importante a gente sinalizar isso. A ansiedade é tratável? É controlável? Sim, tá? Eu posso controlar minha ansiedade para determinada situação. Vamos supor, eu posso controlar minha ansiedade agora na pandemia. Mas isso não quer dizer que vai surgir outra ansiedade, porque a gente luta com a sobrevivência, tá? Então, assim, você conhecendo as suas emoções, você conhecendo as reações do teu corpo, você sabendo quando a ansiedade chega, é mais fácil de você se controlar do que uma pessoa que não tem esse conhecimento. Então, assim, eu atendo pessoas, atendo pacientes que chegam com ansiedade e conseguem reconhecer a ansiedade nesses 3 sintomas, né? No fisiológico, no emocional e no comportamental. E a gente tenta trabalhar isso. Né? Como a minha especialidade é família, tá, Dani? Colegas, a minha especialidade é família, eu trato relacional, como a família se relaciona, né, com a própria família e com o universo exterior também, como essa família se comporta, como esses membros se comportam entre si. Então, assim, quando eu vejo que é uma situação mais difícil com a ansiedade, eu procuro ajuda aos meus colegas universitários, aos meus colegas de trabalho, né? Então, eu tenho amigas, assim, excelentes, comportamentais, de teoria comportamental, então eu encaminho para essas colegas, porque aí já virou uma questão de transtorno, né? Quando surge a TAG, que é Sim. transtorno de ansiedade generalizada, e que precisa de um diagnóstico de um profissional, um médico, ela vai precisar de medicação, né? O psicólogo, ele não receita, ele não dá medicação. Quem dá medicação é o médico. Então, a gente trabalha em conjunto, médico, a medicação que está sendo tomada, ministrada, e o paciente. Então, é ali uma tabelinha para ajuda. Né? E aí a medicação, ela estabiliza um pouco essa ansiedade, bota o sujeito no equilíbrio, tá? Então, é assim... Eu posso até dar testemunho aqui do que você está falando, viu? Porque eu passei por isso, até que eu falei com você, né?
mas eu acho legal a gente falar. Eu gosto sempre de dar fatos reais nas lives, falar o que acontece, para servir de exemplo, né? Eu passei por isso. Uhum, Eu uhum, tive, eu não percebia, eu tive um quadro muito elevado assim, da questão emocional, né? Fiz um trabalho que mexeu muito profundo com as minhas emoções. E aí a minha pressão subiu. Depois disso, eu comecei a ter taquicardia, sentir o coração acelerar, e era sempre à noite, era na madrugada, assim, contava até a hora de uhum, dormir que vinha, né? E eu ficava, meu Deus, é uma sensação horrível, gente. Não sei se alguém já teve isso. É uma sensação que você acha que você vai morrer. Eu fui parar 2 vezes em emergência, achando que era problema de coração, que era alguma coisa. E aí a médica da emergência que me falou, olha, você está tendo um transtorno de ansiedade. Você precisa procurar um médico para fazer um acompanhamento. Aí eu procurei meu cardiologista na época, eu queria ver se tinha uma coisa no meu coração. Deu nada, eletro tudo normal, estava com a saúde ok, exames normais. Então era justamente daquela situação, aquele momento que eu estava vivendo. E ele fez exatamente o que você falou. Ele fez uma combinação lá de medicamentos, também uns 3 medicamentos, foi 1 mês de tratamento. E olha, fiquei muito bem depois disso, sabe? Eu me senti outra pessoa. Claro que eu também uhum, procurei uma ajuda psicológica para poder conversar, desabafar, né? Para poder conseguir entender por que eu estava entrando naquele quadro. E depois disso, eu combinou exatamente de eu começar um trabalho voluntário, onde eu comecei a ocupar a minha cabeça. Porque o que acontece? Isso aconteceu quando eu tinha acabado de ficar desempregada, tinha parado um pouco a minha vida para poder fazer um curso. E aí eu tava assim, ou seja, a minha rotina, que eu sempre saía cedo, voltava para trabalhar, né? Tinha meu dia preenchido, não tinha mais. Então eu acho que isso tudo foi uhum, gerando ansiedade a partir do momento que eu voltei a fazer um trabalho voluntário. Eu comecei a ocupar meu dia de novo, tudo voltou ao normal. Eu não fiquei mais nessa crise, né? Não tive mais esses problemas. uhum. Então eu queria compartilhar isso. Se você quiser comentar alguma coisa, Leila, sobre é exatamente assim que funciona, né? Mais ou menos é assim que se dá, né? Que É, pode desenvolver esses assim, quadros, né? Da ansiedade. sim, é importante sempre você ver esses três fatores, entendeu, Dani? Sempre é uma análise que sempre o terapeuta faz, esse conjunto desses três fatores, né? O emocional, o fisiológico e Sim. o comportamental, né? Como a gente muda diante de situações que nos apavoram, que nos Impressionante. botam inseguros, né? Inseguros, né? Então, assim, muita gente ficou desempregada. Então, a gente pode dizer também, nesse sentido, que a ansiedade é coletiva. Uhum. Ela abarcou, né, uma fatia, grande fatia da comunidade, e principalmente as famílias, com essa ansiedade, tá? Uhum. Então, assim, eu também participei de um projeto da Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu pude vivenciar muito de perto essa questão da pandemia e o que estava acontecendo dentro das casas, com as famílias, né? Por Uhum. diversas situações. Então, eu tive um grupo, a Arquidiocese, deixa eu explicar primeiro o que é isso. A Arquidiocese criou um projeto, né, solidário para esse momento de pandemia. Esse projeto ele foi executado em maio, junho e julho. Nós éramos um grupo de psicólogas, né, do estado Uhum. do Rio, atendendo pessoas, famílias, casal, que estavam nessa situação de ansiedade, estavam doentes em casa em função da pandemia. E aí a gente fala assim, mas espera aí, por que ela ficou ansiosa? Né? Às vezes a gente, numa conversa, né? Por que tanta gente ansiosa? Por causa do momento. O momento Uhum. paralisou os sonhos, né? Pessoas que estavam com casamento marcado, né? Com viagens marcadas de estudo, de trabalho, que tudo foi cancelado, né? Pessoas que estavam empregadas, que iam sair daqui para se empregar em outro estado ou em outro país, esse sonho ficou congelado. Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou ter trabalho depois disso? Né? Verdade. Noivas ansiosas, Eu tô com um né? grupo de noivas, Leila, que, graças a Deus, até vou dar uma notícia aproveitando a nossa live de primeira mão.
A gente não ia fazer o curso online, mas aí eu fiquei com tanta dó, eu implorei para a Evere, deixa eu fazer o curso online, porque as minhas noivinhas precisam casar. E foi autorizado, vai começar agora em outubro, viu? Quem quiser Que casar, ó, bom, aproveita. que bom, que bom. Então, assim, elas ficaram, algumas, né, eu atendi três noivinhas. Dentro desse grupo, eu tinha três noivas, né? Então, elas estavam, assim, muito preocupadas, desnorteadas até. Uma até estava bem severa a questão da ansiedade dela, porque ela estava preparando a casa, né? Fazendo uma reforma, ela e o noivo também trabalhava numa situação com o público, que também foi cortado isso, e ela tinha marcado o casamento e já não podia ter a festa, não tinha a data do casamento na igreja. Conclusão, ela remanejou o casamento para julho do ano que vem. E eu acho que foi uma boa opção, né? Eu consegui, graças a Deus, acalmá-la, né? Colocar ela equilibrada, né? Nesses três sintomas que a gente observa de alguém que está com a ansiedade, né? Casais que não ficavam juntos muito tempo dentro de casa, casais recém-casados, até casaizinhos recém-casados eu atendi, né, que também passaram por essa questão da ansiedade, que tinham programado viagem de lua de mel e teve que cancelar e talvez fosse perder a viagem que tinham colocado, enfim, assim, N motivos, mas assim, aí a gente vê, né, que a ansiedade, ela não é só individual, né, ela passa pelo coletivo, quando uma comunidade, um povo, uma nação, ela se vê ameaçada, essa ansiedade aflora, né? Quais são, assim, as características mais marcantes, Leila, que você pode falar, que os pais podem observar nos filhos para identificar que a criança está entrando nesse quadro de ansiedade, precisa de buscar uma ajuda? Tá. Como de identificar essas Então, características? antes de eu falar dessas características, é importante também os pais observarem a criança e como eles também estão se comportando com a criança. Então, assim, a criança, ela tem dois ambientes que favorecem demais essa ansiedade nela, né? Que é a casa, a família e a escola, tá? Então, assim, pais que conversam de suas vidas, né, íntimas ou de conflito na frente da criança. Isso é um motivo para a criança ficar ansiosa, tá? Então, assim, eu vou primeiro sinalizar para depois mostrar a característica. Perfeito, perfeito. Casais que vivem em conflito relacional. Casal que discute por todo e qualquer motivo. Na frente da criança. Brigam, se desrespeitam na frente da criança. Pais desordenados funcionalmente, ou seja, pai que não exerce a função paterna, mãe que não exerce a função materna. A coisa fica um pouco misturada, um joga para um, outro joga para outro, isso é responsabilidade sua. Não, a criança fica meio perdida, ela fica sem o norte, né? Sem uma limitação. Então, é um fator também determinante para a criança ter ansiedade. Pais agressivos, pais abusivos, pai que briga, que pune a criança por tudo. Criança é arteira, criança é agitada, criança precisa de liberdade, né? Então, e tem pai que poda isso. Tem pai que é como se fosse assim. Não faça isso, tudo que a criança vai fazer não pode, ó, não pode fazer isso, não pode fazer isso. E a criança vai assim, mas eu não posso fazer nada. Não, não pode. Mas por quê? Porque eu não quero. Ele é imperialista, né? São pais imperialistas. Ou pais agressivos, que castigo toda hora, punição toda hora. Então, assim, esse ambiente familiar, nessas condições, vai gerar ansiedade na criança. A escola, né? Educadores despreparados. É importante a gente, quando for escolher uma escola para nossos filhos, saber como é que isso
se dá, como é que é a educação, quem é a coordenação, se tem psicólogos na escola, né? É lógico que as nossas escolas públicas não estão preparadas dessa Sim, forma, né? Então, assim, exatamente. é muito triste, sabe? Política, né? Políticas protetivas, né? Nós não temos políticas públicas destinadas a esse fator de ansiedade, né? Da sanidade, da saúde mental da Exatamente. criança. E assim, Importantíssimo, também Leila. não temos professores preparados. Era importante que houvesse sempre uma reciclagem nesse sentido com professores, para identificar essa criança no ambiente escolar. Por que essa criança está agressiva? Por que essa criança dorme na sala de aula? Por que essa criança não se socializa com outras crianças? Entendeu? Perfeito. Esse olhar do professor também deve ser clínico. Não só o olhar da família, mas o olhar do professor e identificar e ajudar essa criança. Porque muitas vezes o que a gente vê são professores que não entendem essa situação e tornam-se punitivos com a criança, né? A criança dorme na sala, o professor fala assim: olha, você vai ficar de castigo depois da aula, você não trouxe a tarefa, você não fez o exercício. Então, assim, isso acumula uma ansiedade na criança e colabora também para ela mudar o comportamento dela diante dessas punições, né? Diante desses pais que não se controlam. Então, a criança, ela acaba tendo um comportamento diferente do que ela poderia estar, mais atenciosa, mais dócil, mais Uhum. social, porque a escola é para isso, para socializar, né? Uhum. Então a criança acaba assim. Muitos pais falam para mim assim. Eu atendi uma vez uma adolescente que a mãe disse que já tinha virado ela de cabeça para baixo, né? Já tinha ido a médico, a pediatra, a tudo. E a menina continuava resistente a ir para a escola, né? Quando ela ia para a escola, ela exteriorizava, né? O corpo dela mostrava. Ou ela comia demais, ou ela comia de menos, ou dava um sono danado na hora de ir para a escola, ou ela se atrasava, não se vestia, não se arrumava, não arrumava o material, era sempre assim, né, aquele tumulto na hora de ir para Sim. a aula. Ou ela internalizava também essa sinalização. Ela Uhum. falava: aí eu estou com dor de barriga, eu tenho dor de barriga todo dia, eu tenho dor de cabeça todo dia. Mas é o Nossa. sintoma, é o corpo respondendo a esse Uhum. processo, né, de ansiedade que muitas vezes a gente não percebe. Né? A Sim. criança, ela muda, a criança que muda a conduta dela, né, a criança é de uma forma. E de repente ela muda a conduta. Os pais, mas por que o fulano mudou tanto assim? Né? Uhum. Então, esse olhar também deve ser do professor, tanto do pai e da mãe, quanto Uhum. do professor, tá? Você Aí sabe que você me eu lembro pergunta. que eu tive, só rapidinho cortando, eu tive uma amiga, na época eu fui aluna de colégio público, eu estudei na escola municipal, no ensino fundamental, na época era até, antigamente era até o ginásio, né? Agora mudou tudo. Mas quando eu estudei, eu tinha uma amiga que todo mundo da escola, todo mundo ficou assim chocado, porque era uma menina que ela vivia se penteava, se maquiava, estava sempre de batom, estava sempre bonitona, e os meninos olhavam, né? Aquela pessoa que chegava e de repente mudou o ano, virou o ano, ela chegou, era uma mulher, uma menina totalmente assim, irreconhecível. Ela cabisbaixa, bem gordinha, ela ganhou peso, ela muito depressiva, assim, falava assim como se fosse uma pessoa até meia, vamos dizer, como se tivesse ficado doente, sabe? E a gente tentando entender o que tinha acontecido com ela. A gente falava, gente, o que aconteceu com ela? E ninguém conseguia. Até que nós descobrimos que os pais se separaram e ela era muito ligada ao pai e a separação foi muito difícil na vida dela. E aí o comportamento aí mudou. É Sim, impressionante. sim. Porque a separação dos pais, quando não bem
conversada com a criança, porque criança entende tudo. Essa coisa de que criança entende, né? Não se pode temas adultos para a criança, porque vai confundir a cabecinha dela, mas você conversar com a criança no entendimento dela, isso é muito importante. Então, uma separação bem definida de ambas as partes, que o casal se separou, né? Porque a vida é assim. Às vezes você casa preparado para viver a vida toda, mas no meio do caminho tem coisas que não dão certo. E a criança sofre com essa separação. Também é uma ameaça, né? Vou ficar sozinha, não vou ter mais meu pai, não vou ter mais a minha mãe. Ou se a criança é mais amiga do pai, mas vai morar com a mãe, será que eu vou ter contato com meu pai? Né? Será que eu vou ter a oportunidade de conviver de novo numa casa com meu pai? Porque a criança sonha, né? Então, assim, você tem que se situar a criança da realidade, né? Não contar a mentira. Mas situar ela dentro da realidade com coisas verdadeiras, com coisas que a idade cronológica dela, o cognitivo dela, possa entender, né? De compreensão. Aí você me fala dos fatores, né? Que possam influenciar, né? Eu posso dizer para você que os adultos influenciam muito. Os adultos é uma ameaça ao mundo infantil, né? A gente é uma brincadeira que a gente faz, né? Mas é verdade, porque assim a criança ela vive dentro da família com adultos e vive na escola com adultos, né? Por isso que é importante também você ver com quem que a criança está lidando, né? A faixa etária que a criança brinca. Exato. Então, assim, um dos fatores é genético, tá? Assim, pais ansiosos vão ter filhos ansiosos, né? Pais que não controlam a sua ansiedade, resistem ao tratamento terapêutico, resistem ao conhecimento, né? Para se entender melhor o que se passa com você. Então, fatalmente, isso vai influenciar a criança e vai passar para a criança. Geneticamente, isso é influenciável. Né? E os fatores ambientais, né? Os fatores ambientais, onde a criança vive, como a criança vive. Você falou na questão da tecnologia, né? Dos jogos. Tá? Isso. Essa é uma questão muito séria hoje em dia. A tecnologia é boa, é ótima, né? Estamos aqui, olha, cara a cara, várias pessoas nos ouvindo, um entra, outro sai, um dá um tchauzinho. Então, quer dizer assim, a tecnologia é maravilhosa, né? Então, aí entrou uma amiga minha, Lourdinha. Beijo, Lourdinha. Bem-vinda. Então, aí ainda tem uma amiga aqui, ó, a irmã da minha filha, lá de Florianópolis, Petrina. Oh, que beleza! Então, assim, a gente fala assim, os jogos eletrônicos, a internet é uma ótima diversão. Ok, é uma ótima diversão. Mas vamos com calma, né? Vamos com calma. Tudo em excesso de tecnologia, até para o adulto, é ruim, né? O excesso da tecnologia. A dependência da criança na tecnologia, nos jogos eletrônicos, né? A nós afetamos as crianças, a mãe que depende ali do WhatsApp, do Instagram, a mãe que faz muitas lives, a mãe que fica com as amigas, né, no WhatsApp e não dá atenção para a criança, essa criança sofre. O WhatsApp é uma ameaça para essa criança, né? Angustia ela, tira dela o direito de estar com a mãe ali, né? Os filmes, a televisão, essa telinha, né, em excesso também é ruim. O pai que fica demais na televisão, ou fica nos jogos eletrônicos, e a criança quer atenção, aí a criança fica agressiva, faz birra. Ai, meu filho está chorando demais, eu não sei porquê. Ah, eu sei. O seu marido está exercendo a função paterna, né? Você está exercendo a função materna, essa criança quer atenção, ela quer carinho,
ela quer convívio, ela quer brincadeira, ela quer participação. Então, assim, essas pontuações são importantes, né? Do Sem uso da dúvida. tecnologia. É, é, O a ideal do questão também. adulto, Leila, você falou do adulto, eu tô nessa fase, né? Eu tô assim, meu trabalho todo é no celular. Eu passo o dia inteiro trabalhando literalmente falando com as pessoas e resolvendo coisas pelo celular. Uso computador Sim. também. E tem gravar vídeo, porque faz parte do meu trabalho. E eu percebo que eu tenho dois filhos, um de 11 e um de 4. Que o de 4 ele vem mais. Mãe, brinca comigo. Mãe, brinca comigo. E aí, o que que eu tô tentando me policiar, tá? Você até me orienta ou me puxa a orelha aí para ver se eu tô fazendo certo ou errado. Quando chega um determinado horário, eu falo, filho, olha só, mamãe vai parar daqui a pouco. Tipo assim, umas 18 horas, vou parar daqui a pouco. E aí, de fato, eu tento deixar esse celular de lado para poder ficar com ele. E aí, sento no chão, pego o carrinho que ele quer, ou pego um livro, ou vejo um desenho, e para focar nele, né? E até a Sim. gente tem muito hábito, antes de dormir, a gente tem esse hábito aqui em casa de orar juntos, né? A gente tem muito essa prática. E aí, aquele momento que a gente fica junto um pouquinho antes de dormir, daquele colinho, aquela atenção, eu sinto que eles já ficam bem mais tranquilos para poder dormir depois. Uhum. A criança, ela aceita muitos acordos, né? Você fazer acordos com a criança. Olha, a mamãe precisa estar aqui de tantas horas a tantas horas. Depois desse Uhum. horário, eu vou ser sua, vou brincar. Então, você tenha paciência. Olha, vou botar o relógio aqui perto de você, você vai ver. Então, Uhum. assim, vai brincando com teu irmão ou vai fazendo a sua atividade. Então, assim, faça acordos com a criança, mas cumpra, né? Tem que Uhum. cumprir, porque senão a criança se decepciona e a mãe e o pai ficam desacreditados, porque criança fala, né? Olha, você combinou isso Verdade. comigo e não fez, né? Aham. Então, criança cobra. Então, Sim. tem aqui uma pergunta que eu achei interessante. Para a criança de 7 anos, qual o horário limite para videogame? É uma briga todo dia para desligar. E olha que durante a semana só joga quarta e sexta. É a Então, minha irmã. É, porque, olha, o então, meu sobrinho e o meu filho, eles são tão ah, ligados, eles querem jogar. E aqui em ah, casa tem por exemplo, o Matheus, ele não joga segunda e quinta. Ele não joga. uhum, Proibido. uhum. Então, e aí eles ficam às vezes combinando, deixa ele jogar nesse dia, deixa eu jogar nesse dia para ficarem juntos. É. Então, o tempo, né? O tempo que a criança gasta jogando ou na internet, e nós também, né? A impressão que tem que nós, quando estamos assim. Lógico que é uma nova forma de socializar, né, ô Dani? Sim. Nós estamos aqui conversando através de uma tela, estamos socializando, estamos trocando informação, trocando ideia, passando informações para outras pessoas. Mas a Aham. criança, quando ela está presa no computador ou na tela da TV, ela deixa esse lado infantil passar. Ou seja, a socialização para a criança é importantíssima para o desenvolvimento dela, para o Uhum. cognitivo dela, para o amadurecimento. É importante que criança conviva com criança. Então, assim, muitas horas no computador vai deixar uma mente cansada ou acelerada. A criança, às vezes, o pai e a mãe perguntam: meu filho não dorme de noite, ele Uhum. fica rolando na cama. Eu noto ele adolescente, ele rola na cama. Por quê? Porque é um excesso visual de coisas, de jogos. Né? E os jogos hoje em dia são todos assim, né, meio violentos, né? Tem jogos Uhum. agressivos, ou então jogos que exigem muito pensamento para você Uhum. resolver questões. E isso fica no pensamento da criança, a criança fica com aquele pensamento acelerado e não consegue dormir, não consegue fazer outras atividades, porque é um vício, cria Entendi. dependência. A Uhum. tecnologia é uma dependência também para a criança. E Uhum. aí o tempo que você vai determinar para a criança, negocia. Olha, você tem 1 hora para jogar. 1 hora tal dia, 1 hora tal dia. Bota lá no calendário, bota lá na porta da geladeira e faz Uhum. ele seguir aquilo dali, né? Ele se comprometer com aquilo dali, de que ele vai ficar somente aquele momento,
né? Sim. Outra coisa que eu queria chamar também a atenção, aliás, são duas coisas, tá, ô Dani? É a questão não só do excesso da tecnologia, as horas nos jogos, mas também a questão do excesso de atividade. Excesso de atividades Bacana. para a criança também a torna ansiosa. Por quê? Porque o pai e a mãe botam uma expectativa em cima da criança de que ela vai produzir tudo positivamente, né? Seja na escola, seja é aula extra classe de várias coisas. É aula de esporte, natação, futebol, judô, dança, línguas, né? Então, assim, a criança tem uma rotina muito grande de afazeres, né? Então, assim, quando ela se depara numa situação de que ela não dá conta daquilo tudo, ou seja, que ela não retribui positivamente a esse universo que é de competição com ela mesma e competição com o outro, ela tende a ser ansiosa, ela tende a desenvolver uma ansiedade. Porque o pai, às vezes, quer que o filho jogue futebol e ele não é tão bom no futebol, ele é melhor na natação, Sim, né? Então, cria identificado. uma expectativa que não é da criança. Então, assim, os pais. É importante o esporte? É importante. É importante fazer uma língua estrangeira? É importante. Mas, assim, converse com a criança, deixa ela escolher o esporte que ela quer fazer, a atividade, né, aonde ela quer fazer. Leva ela em 2 e 3 lugares para ela olhar o ambiente. Também a criança tem que se agradar daquilo que ela vai usufruir, Exato. né? A gente quer escolher o que a gente quer fazer, não quer que ninguém, né, imponha o que a gente tem que fazer. E por que que a gente faz isso com as crianças, né? É verdade. E aí, e aí você joga na criança a punição. Olha, papai trabalha para te dar o melhor. Papai Aham. trabalha para você ter, né, aula de inglês, aula de escolinha disso, escolinha daquilo, e você não está dando valor, né? Mas aí você perguntou, você está gostando disso, meu filho? Né? Senta com a criança e conversa. Você está gostando disso, meu filho? Eu tive uma Né? situação, Leila, até ainda com o meu filho, porque papo de mãe tem todas as histórias para contar do mundo, se posso imaginar, né? Então, o meu mais velho, ele está em fase de crescimento e estava nessa história de querer ficar muito sedentário dentro de casa, né? E aí eu fui na pediatra com ele, então ela falou assim, ó, Dani, ele precisa fazer uma atividade física, senão vai ficar sedentário e aí não vai ficar bom para a saúde dele. E aí nós tivemos esse papo. Eu sabia que de futebol ele não gosta. E aí eu falei, o que Uhum. que você quer fazer? Tentamos conversar, puxar dele, não se decidia. E falou, vamos para natação então, porque a natação é um esporte mais completo, você vai estar na piscina, e colocamos ele na Sim, natação. E aí ele estava indo muito bem na natação, estava indo super bem, e o professor chegou a convidar ele para federar ele, queria que ele competisse, mas aí exigia mais treino, não sei o quê, aí de repente, não quero mais fazer natação. uhum. E É. aí a gente ainda tentou, assim, fica mais um pouquinho, filho, vai ter mais um mês. Aí respeitamos, aí fizemos um acordo de um mês e tiramos. Aí a gente agora Uhum. tá voltando o papo de novo, porque tá ficando já, né, com os pneuzinhos de ficar só dentro de casa. Ele falou, meu filho, Uhum. alguma coisa tem que fazer. Ou vai correr, ou vai andar de bicicleta, escolhe Sim, qualquer é coisa aí para importante. fazer, né? É Então, assim, importante. estimular, né? Isso o lazer ou a atividade física é a hora que a criança, se ela está fazendo porque gosta, né? Uma coisa também, o Dani, é importante que os pais observem, se a criança tem o dom para aquilo também, né? Às vezes Ah, a criança não gosta e também não tem o dom para aquilo, né? Frustra, causa uma frustração na criança porque ela não atende nem a expectativa dela de melhorar e nem a do pai e da mãe, que quer que ela seja perfeita naquilo que faz e ela não tem essa característica. Agora, tem crianças não, tem crianças que tiram de letra, né? Gostam de sim. música, gostam de instrumento. Então, o pai e a mãe têm que dar oportunidade da criança escolher e a criança poder passear por esse universo de coisas e saborear esse momento, né? Tem que ter sabor, tem que gostar, tem que ser colorido, tem que fazer a É. criança feliz. Agora, eu Agora, ia só te Dani, falar que a nossa live está quase acabando. Falta uns sim, 5 minutinhos. tá. Não falei que a live ia passar rápido, você não ia nem perceber que é tão gostoso Deixa esse eu bate-papo. falar uma, deixa eu falar uma coisa. O papo está muito bom.
Eu, quando me empolgo, né? O meu marido fala assim: você se empolga, você fala demais, né? Tá maravilhoso. Fazer outra live continuar esse assunto. Então, olha só, uma coisa importantíssima para os pais, né? De tornar uma criança ansiosa é o ritual e as crenças, né? Ritual é você determinar muitas coisas para a criança. A criança tem um ritual. Eu não vou dizer assim, crianças que têm um planejamento rígido, crianças ansiosas, elas vivem bem no planejamento rígido, ou seja, rotina, tá? Uma rotina, criar uma rotina para a criança que você percebe que ela é ansiosa já pela família, né? Pelo ambiente familiar, pela genética. Você criar rotinas para a criança. Por um lado, é bom para a criança ansiosa. A criança que não é ansiosa, que tem rituais, quando ela muda de paisagem, de local, ela cria a ansiedade. Vou dizer por quê. Vamos supor, uma criança que dorme. Assim, ainda tem muitas coisas que eu precisava falar, mas tudo bem, a gente fala em outro momento. Mas assim, o ritual da criança, assim, só dorme com aquele travesseiro, dorme com aquele bichinho de pelúcia, dorme com o abajur aceso ou dorme com a luz apagada. São rituais que a criança tem, assim, acordar, fazer o trabalho, tem a sua rotina. E para dormir, ela também tem a rotina. Ela só senta naquele lugarzinho para comer, ela só usa aquele talher dela, né, o pratinho dela, o copo que ela leva para a escola. A mãe fala assim: olha, você vai levar esse copo é só seu, isso é um ritual. Esse copo é só seu, não empresta para coleguinha nenhum. Usa a tua aguinha. Aí chega lá na escola, a criança esquece o copinho em determinado lugar lá e está com sede. Essa criança não vai beber água o dia inteiro. Se ela não for, né, safo, se ela não for aquela criança que desenrola, ela vai ficar com sede, porque ela criou esse ritual, a mãe criou esse ritual. Só beba no teu copinho. A criança que vai para casa do coleguinha dormir, olha, eu preciso, é uma emergência, o pai precisou deixar, a mãe precisou deixar, dormir na casa do coleguinha. Não, eu quero meu travesseiro. Mas não tem seu travesseiro aqui. Não, eu quero meu ursinho para dormir. Mas não tem o teu ursinho aqui para dormir. Eu durmo com a luz do abajur acesa. Mas aqui a gente dorme todo mundo no escuro. Teu colega dorme no escuro. Então, assim, esses rituais muito rígidos, muito impregnados na criança, também tendem a criar uma ansiedade nela, porque ela fica ameaçada, né? Ela se vê ameaçada porque ela está sem aquela proteção dela. E as crenças também. Olha, tem gente do México assistindo a gente agora, viu? Aqui mandou mensagem. Aline, minha querida. Excelente live, vista direto do México. Minha sobrinha lá do México. Linda, tia te ama. Então, assim, as crenças também que se coloca na cabeça da criança assim... Se você não fizer, um exemplo bem banal, se você não fizer isso, se você não comer, olha, você vai ficar doente, vai dar uma ferida na tua boca, você vai morrer. Né? Se você não estudar, você não vai passar de ano, não vai viajar com a gente. Você vai ficar aí, nós vamos viajar. Né? Essas crenças assim pavorosas que você bota na criança. Se você não ficar perto de mim, olha, a gente vai sair, mas eu quero você grudada em mim. A criança não pode nem olhar uma vitrine ou olhar um brinquedo. A criança vai brincar, mas fica de olho na mãe. O olho é fixo, né? Olha, se você não ficar atenta a mim, o homem do saco vai passar e vai pegar você. Então, assim, medos, né? Crenças que você coloca na criança que, né, vai brotar essa ansiedade desnecessária na criança. Verdade. Mas é isso. Leila, o nosso papo tá maravilhoso, mas o Instagram derruba a gente 1 hora, assim, daqui a pouco ele começa a contagem regressiva e ele cai. Então, para a gente poder encerrar a live, que tá tão boa, que eu te agradeço de coração. Sua estreia foi maravilhosa. Tenho certeza que todo mundo aqui, tá só elogios aqui. Fala para mim rapidinho. Quem quiser saber mais informações, seu contato, se alguém quiser saber informações. E já vai cair.
Eu vou fazer o Ah, seguinte: a Leila é meu contato no Instagram, mas fala rapidinho teu sim, Instagram, Leila. É Leila. é Leila Valença psicóloga. Leila Valença psicóloga. Quiser Pronto. tirar dúvida, né? Eu queria também falar um pouquinho sobre a questão, a ajuda Ó, do pai, Leila, da a mãe. live vai cair. Vamos fazer o seguinte: quando ela cair, você dá um tempinho e volta para a gente passar o recado final, então. Pode ser? Oi, gente. A nossa live caiu porque o tema tá tão, o bate-papo tá tão bom. Eu vou esperar a Leila voltar para a gente poder encerrar a nossa live, que ela está querendo passar algumas informações para vocês. Obrigada, meninas, por vocês terem voltado. Obrigada. Vamos esperar a Leila voltar aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Tá tão bom, né? O papo, assim, a gente vai embora, né? Nem sente a hora passar. Só esperar a Leila entrar aqui de novo, que eu vou chamar ela para a gente poder encerrar aí o nosso bate-papo. Vamos esperar um pouquinho. Gente, esse tema é tanta coisa no nosso dia a dia, né? Para a gente lidar com as crianças, para a gente poder se policiar também como pai, como mãe. Eu fico impressionada quanta coisa que a Leila está passando aqui de informação importante que nos ajuda a identificar, né, no comportamento das crianças. Deixa eu ver se ela está entrando aqui. Joaline, Nilva, opa, a Renúzia voltou. Tô esperando só a Leila para a gente poder voltar. Daqui a pouco ela entra aí. E olha, eu ficaria aqui um tempão falando sobre isso, viu? Porque tem um monte de dúvidas. Leila, vou te chamar, tá? Vamos lá. Muita informação para colocar, gente. Nossa. Oi, voltou. Então, Falando, Nina, o papo é bom, vai embora. O Instagram não perdoa, não, e derruba a gente. é verdade, o papo é bom, né? E assim, é um tema, né? É um tema bem atual, é um tema que envolve, né, o universo familiar também. Sim. Eu não cuido, não atendo crianças, né? Não tenho essa habilidade, muita habilidade no tratamento de atendimento terapêutico com criança, mas a família, ela está envolvida, a criança está envolvida nesse meio relacional Sim. familiar. Então, a gente acaba fazendo um trabalho na família que engloba também a criança. A criança Uhum. é um membro, né? Um membro dessa família que sofre, que tem as suas dores, sofre as consequências, né? Desse ambiente. Então, o recado que eu gostaria de dar assim, para as famílias é criar um ambiente agradável, né? É sempre tão bom você ter. A família é um bem tão precioso que Deus nos deu, Verdade. né? Ter filhos é uma graça divina. Eu só tive uma, né? Mas eu agradeço a Deus todo dia pela minha filha Fernanda. Beijo, minha querida, mamãe te ama. Ela está me vendo lá de cima. Então, assim, eu prezo muito esse ambiente. Então, eu sempre falo, né? Algumas pessoas falam, meu filho está fazendo tanta birra, ele não me deixa trabalhar, que está trabalhando em home office, né? Sim. Então, assim, é aquela coisa do acordo. Faça um acordo com ele, fala que a mamãe ou o papai precisa trabalhar naquele momento. E depois você vai dar atenção para a criança. É importante que a criança esteja dentro desse contexto familiar, né? A Uhum. criança é um membro da família, né? É aquele elemento que você vai colocar suas expectativas, seus sonhos. Então, assim, criar uma criança é criar também um adulto saudável. Quando você Exato. insere a criança ao teu contexto, né, você torna-se um adulto melhor. Então, Uhum. nessa época que a gente fica muito em casa, que a gente está trabalhando em casa, é,
insira essa criança nesse meio, brinque com ela, jogue com ela, tome banho de chuva com essa criança, seja criança também, joga bola, né? Joga bolinha de gude, jogos são muito bons, jogos mesmo, sem tecnologia, jogos onde tem aquela competição de a família senta no chão. Eu falo que família que senta no chão para brincar é uma família feliz, né? Pai e Agora mãe. me tirou uma dúvida. Esses jogos de tabuleiro, uma vez meu filho estava reclamando, que a gente gosta muito de jogar o Monopoly, né? E eu adoro jogar. E aí, mas eu jogo para valer. Eu jogo. Sim. E normalmente eu ganho. E ele fica injuriado comigo porque eu ganho e ele não ganha. Nessa hora, você tem que jogar normal para valer ou você deixa ele ganhar? Como que é isso? Dá uma vantagem para ele, deixa ele se sentir bem também, vitorioso, né? Quem não gosta de ganhar, né? É tão bom você vencer ali, né? Você conquistar, Verdade. é uma conquista, né? Para eles é uma conquista, uma vitória, é uma conquista. Então é importante, sim, deixar a criança vencer. Né, Vencer. Legal. Assim, Legal a essa questão dica. dos filmes, né? Também, assim, às vezes o pai e a mãe quer assistir um filme no Netflix. Eu tenho uma paciente que ela diz assim: ah, meu filho chora demais, eu quero assistir o filme, ele não deixa, e não é para a idade dele. Eu falei assim: então escolhe um horário que ele esteja fazendo uma atividade, ou que ele esteja dormindo, e assista o filme. Mas, assim, dê preferência também a um momento de assistir um filme dele. Né? Famílias que têm filhos em idades diferentes, o pai e a mãe separam. O pai assiste um filme com os filhos mais velhos, a mãe assiste com os menores, ou troca depois, né? Então, assim, a criança se sente inserida, pertencente. É importante que a criança se sinta pertencida à família. Ela tem importância junto a esse pai e essa mãe, que preza pela saúde, pelo bem-estar. Ele se sente protegido, amado, querido. Criança precisa disso, né? Pai que entende a fragilidade e a dor de cada criança é um pai 100%. Né? E assim, por aí vai, as atividades, faz uma comidinha, faz um brigadeiro, chama a criança para fazer o brigadeiro, fazer uma massinha na cozinha. O meu pequenininho adora fazer bolo de chocolate. Hoje ele veio com a massa, ele já sabe, eu compro aquela massa pronta, que é mais fácil. E aí ele chega, mamãe, vamos fazer o bolo de chocolate? Uma delícia ele. E ele tem a roupinha de cozinheiro, ele tem o chapeuzinho, põe o avental dele, aí ele se sente um cozinheiro, né? Sim, ele se sente valorizado, querido, né? Olha, eu tô aqui, ó, eu sou o cozinheiro hoje. Né? Ensinar a mexer na cozinha, a lavar uma louça. Olha, hoje quem vai lavar a louça é o fulaninho. Hoje quem vai botar a mesa é o fulaninho, né? Dividir tarefas dentro de casa é muito importante, né? Nesse momento que a gente vive. Esquecer um pouco do medo, desse pavor que nos ameaça, dessa doença, desse vírus, para viver um pouco mais esse amor familiar, essa união familiar, que está tão, né, esfacelada no mundo de hoje. Mas é isso. Qualquer dúvida pode falar comigo. Estamos aí. Obrigada, Leila. Obrigada pelo seu bate-papo, por todas as informações que você passou, que foram muito valiosas, esclarecedoras para a gente, porque a gente, como pais, é uma responsabilidade muito grande, né? Tem o peso de você ter que cuidar de uma casa, assim, a questão da responsabilidade de honrar com os compromissos profissionais, né? E, ao mesmo tempo, a gente, às vezes, tem hora que até entende culpada. Caramba, não consegui dar atenção ainda para ele, não consegui parar ainda. Então, a gente sente aquela culpa também. Muitas pais sim. Assim, né? Esse é um tema muito sério, viu? Esse é um tema sério, bom para debate, hein? Opa! Então, já é a próxima live, vamos falar sobre esse tema. Porque a gente se cobra muito, né? A gente quer dar o melhor e às vezes a gente fica frustrado. Nossa, falhei nisso, falhei naquilo. Sim. E aquilo que você falou, as crianças, elas alertam, né? Eles falam e cobram da gente mesmo, né? A atenção. Eu lembro que o meu filho, de vez em quando, ele quer me chamar no quarto para eu ficar vendo ele jogar. Ele quer que eu veja ele jogar, que eu assista ele jogar. Eu não entendo nada. Eu fico, às vezes, ali parada. Ainda bem quando é Minecraft, que ele gosta de Minecraft, que aí ele tá construindo. Aí eu falo, e a minha casa, que você não construiu até agora? Onde é que eu vou morar? Aí ele vai.
como você quer a sua casa, mãe? Eu falo, eu quero assim, assim, aí ele vai construindo, aí é bem legal. Então, realmente é muito importante a gente estar É, atento e é, participar, né? é importante, assim, essa questão da exigência da criança de você ficar perto, né? Nós somos seres relacionais por natureza, né? Nós não nascemos para ficar isolado, escondido, né? Então, assim, quando a criança solicita, né, a presença da mãe, a presença do pai, é bom. É porque é um aconchego que ele quer alguém perto, ele quer alguém vendo ele, né? Atuando, ele está ali, está atuando no jogo, está vencendo. Então, é uma forma dele se expressar também nessa relação, tá bom? Bacana. Tá ótimo, Leila. Adorei. Olha, muito obrigada. Eu sabia que essa live ia ser Eu que maravilhosa. agradeço. Por isso que eu Eu não que desisti de agradeço. você. E, Eu que então, quem agradeço aí. nada, Agradeço, querida. Então, agradeço a gente, participação. Agradeço a todos aí que estiveram aí na live também, pessoas daqui, pessoas de lá, né? Pessoas conhecidas e não conhecidas. E muito obrigada aí pelo seu convite e sucesso aí na sua carreira, aí nessa nova carreira aí que eu estou aí para apoiar. obrigada, Leila. Tá Obrigada bom? mesmo de coração. E você já falou várias coisas aí que depois eu vou querer falar com você, hein? Que ó, já me deu vários insights aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom. Um beijo, gente. Também Um faço as minhas beijo. palavras da Leila. Quero agradecer todos vocês que estiveram com a gente até agora. Né? Vou estar encerrando esse vídeo, ele vai ficar gravado no meu IGTV. Depois nós vamos colocar também, viu, Leila, lá no meu canal do YouTube. Então as Ah, pessoas ok. vão poder assistir a nossa live, compartilhar. Então vai ficar gravadinho. Um beijo Que de bom. coração. Leila, me vou me despedindo aqui de você. Um beijo grande. Fica com Deus, que Beijo. Deus te abençoe nessa Beijo. sua missão, viu? Amém. Amém. Fica com Deus também. Beijo a todos. Beijo, tchau. Tchau. Bom, gente, muito obrigada. A nossa live foi maravilhosa. Nós voltamos, né? Nós fizemos a nossa live, começou 20h30 e aí encerrou, caiu, porque o papo estava tão bom que a gente nem viu a hora passar. Voltei agora para poder encerrar a live com a Leila. Quem quiser seguir a Leila, ela está no meu Instagram também. É a Leila Valença, psique, de psicóloga, né? Facinho achar. Depois eu vou marcar ela. Ela está marcada já, inclusive eu já salvei a live que nós acabamos de fazer. Então está gravado o nome dela lá, só procurar. Eu agradeço de coração mais uma vez a presença de todos vocês. Toda quarta-feira tem live e quarta-feira que vem nós vamos falar sobre empreendedorismo. Então convido você novamente para estar aqui comigo. Me segue aqui no Insta, se você não me segue ainda. Tem a minha página do Facebook, Daniele Lamenha RJ, e também tem o meu YouTube, Daniele Lamenha RJ também. Só me achar lá. Compartilha com seus amigos. Essa live de hoje foi muito importante. A Leila deu várias informações que com certeza vai te ajudar para poder orientar melhor, saber como lidar com seus filhos, né? Como lidar melhor no seu convívio familiar. Então não deixe, se você perdeu a live, vai lá e assiste. Deixa ela rolando, vai escutando, que teve muita dica boa. Tá bom, gente? Um beijo grande, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.